adicionando o Bulma ao seu projeto. Agora é hora da gente ver na prática, né, o Bulma dentro do nosso projeto. Existem várias maneiras de adicionar o Bulma ao projeto. Inclusive, essa maneira a gente vai aprender mais para frente no nosso curso. Mas agora a gente vai adicionar através de um CDN, né? O Bulma é um conjunto de CSS. Se a gente vier nesse CDN aqui, a gente vai poder então baixar esse CSS. A gente poderia baixar e colocar ele dentro do nosso projeto, como a gente coloca, por exemplo, o style.css e importa, ok? Mas também existe uma outra maneira de fazer isso, que é colocando de uma forma externa, deixando ele em um CDN. CDN são sites que servem para servir, né, esses assets, JavaScript, CSS, só que online. Então, a gente, ao invés de deixar dentro do projeto, usa um que está na web, beleza? Então, a gente vai usar esse CDN aqui para o nosso Bulma. Vamos escolher a versão mais atual. E também vamos adicionar o Font Awesome. O Font Awesome é um conjunto de ícones que a gente pode usar de forma gratuita nos nossos projetos, certo? Ícones que podem sinalizar as coisas, como por exemplo esse do Twitter, esse do GitHub, certo? Então a gente pode ir lá no nosso projeto, a gente pode vir aqui na parte do head, adicionar então o nosso script, que seria para baixar então esse JS, né, esse JavaScript que a gente vai aprender mais para frente do Font Awesome, que são os nossos ícones. Depois a gente pode usar um link aqui para a gente baixar esse nosso CSS externo, né? A gente pode colocar ele aqui, ele vai vir do nosso CDN, beleza? Eu vou copiar ele aqui, maravilha. Pronto, o Bulma já está no nosso projeto. Colocamos o Font Awesome, colocamos também o nosso Style Sheet aqui, o nosso CSS do Bulma. Eu posso até mesmo abrir aqui para você ver, é um arquivo bem grande, eu vou abrir o não minificado, depois você vai entender mais para frente o que é minificado ou não. É um CSS bem grande que é o Bulma. Alguém desenvolveu, né? Muitos programadores desenvolveram esse CSS que tem aqueles botões bonitos e tudo mais para a gente. Beleza? Então usamos um CDN, aprendemos que CDN é onde ficam assets como CSS, JS, que ficam disponíveis para o público, né, de forma segura. Aí você pode incluir no seu projeto. Depois então que eu coloquei ali, basicamente eu tenho aqui um HTML, uma base HTML vazia. Eu coloquei também aqui uma tag que ele inclui sozinho para mim quando eu crio aqui no browser, né, aqui no meu editor de texto, que é essa meta name viewport, e o conteúdo dela é o widget, device widget, initial, scale 1.0. É um pouco confusa essa tag, mas o que ela diz basicamente para o nosso browser é que esse site é um site responsivo, é um site que ele vai reagir às mudanças no tamanho da tela, ok? Então ele permite que a gente faça essa reação. Ela vai ser sempre desse jeito, então você não precisa se preocupar muito. Basicamente, se você não tiver essa tag, seu site não vai saber reagir às mudanças, e se você tiver, aí você vai poder tratar, né, essas mudanças usando o Bulma, ok? Não se preocupe muito com isso por enquanto, vamos ver isso na prática. Agora que a gente já tem o nosso projeto, a gente poderia colocar um P aqui para colocar um hi, a gente viu que apareceu certinho ali para a gente. Eu vou começar criando uma section aqui, né? Existe uma classe lá do Bulma chamada section também, que a gente não tem nada ainda. Vou colocar uma div, dentro dela vou colocar uma classe chamada container. Essa classe container, ela dá um espaço da esquerda e na direita do nosso conteúdo. Basicamente é uma classe pronta já, né, do nosso Bulma, e a ideia dele é centralizar o conteúdo. Se você visitar sites como Twitter ou outros sites como Instagram Web, você vai ver que eles têm sempre uma margem na esquerda e na direita e o conteúdo sempre centralizado. Uma boa maneira de manter a atenção do usuário, né, e também ajuda aí a gente a conseguir deixar o nosso conteúdo mais centralizado e rico, certo? Então eu coloquei essa classe chamada container e também coloquei a nosso hi aqui no meio. Eu poderia colocar um P com uma classe chamada título, que existe lá no Bulma. Depois vale a pena olhar a documentação para todas essas classes. Poderia colocar aqui, meu título. Se eu colocar aqui, você vai ver que ele está um título
não convencional, né? Ele não é um título como a gente conhece, né? Se eu tirasse aqui, por exemplo, o title e deixasse ele normal, ó, ele seria um título um pouco diferente. Então, com o title, você vê que ele está usando o estilo do Bulma. Você vê que ele já tem uma cor diferente, não é o preto direto, tem um tamanho específico, né? Então, a gente pode inspecionar aqui para ver exatamente o que está rolando. Ó, o font family dele é o Blink Max System Font, e aqui ele vai tendo outras fontes cascateadas até encontrar uma no nosso browser. Beleza? Você pode sim sobrescrever isso. Você pode, por exemplo, vir aqui no seu head e criar então um style e colocar, por exemplo, um ponto title, né? Ponto title, por exemplo, e aí você colocar um color red, certo? Se você colocar um color red, ele vai incluir também no title o color red. Mas eu recomendo que você crie classes extras para fazer essas alterações, né, aqui no seu Bulma. Beleza? Também existe, por exemplo, uma outra classe chamada subtitle, né? E esse aqui seria meu subtítulo, por exemplo, meu subtítulo. Se eu carregar, você vê que ele fica bem grudado aqui com o título, né? Então a gente criou um título e um subtítulo, certo? Era só para você entender que para você colocar o Bulma no seu projeto, você pode colocar o script do Font Awesome, que está lá no site, lá no Getting Start, né, aqui no Bulma. Vou deixar o link certinho para você. E também tem o CDN, né, que seria o CSS. Ou você pode baixar o CSS e deixar na mesma pasta e linkar colocando aqui o nome do CSS. Ou você pode colocar direto do nosso CDN, que é um jeito mais fácil e prático. Beleza? Então, bora para a próxima parte.